colocar dois contrapontos conceituais aqui com vocês. Eu vou fazer um contraponto conceitual com vocês, que é a primeira questão e a segunda. Primeiro, a ética para Aristóteles. Como a gente já viu, a ética para Aristóteles ela está orientada para uma finalidade. O Aristóteles ele é finalista. O que é isso, finalista? Ele se pergunta sobre a essência das coisas e ele vai responder que a essência está na finalidade. Qual que é o fim último da caneta? Escrever. Logo, a sua finalidade é escrever. A sua essência é escrever. Então, isso é a filosofia finalista. A finalidade da coisa é denunciar a sua essência. Então, ele diz, se tudo tem uma finalidade no universo, o ser humano também tem a sua finalidade. Então, é isso que eu estou falando, é eudaimonia. Ou seja, a procura pela felicidade é a nossa finalidade. Então, para Aristóteles, as ações humanas, o comportamento humano, está voltado para a procura da satisfação, felicidade. Isso é a ética, como nós sabemos de Aristóteles, da Grécia Antiga. Porém, eu quero que vocês consigam visualizar um outro filósofo que escreve um livro chamado Crítica da Razão Prática, que ele está falando de ética nesse livro. Crítica da razão prática, ou seja, a prática da ética, que é outra coisa que eu falei com vocês logo no início da nossa aula desse bimestre, que eu trouxe aquela charge do cara se perguntando qual o sentido da vida. E aí a menina responde para ele, joga aí no Google. Então, o que nós entendemos sobre isso? Que na prática, a ética, ela precisa ser considerada. Então, a ética ela não pode ser vista a partir de um sistema teórico. Por isso que a crítica do Kant, do Immanuel Kant, que é a segunda questão, é crítica da razão prática. E o Kant vai definir a ética como dever. Então, se de um lado eu tenho Aristóteles, que define, lá na Grécia Antiga, define a ética, o comportamento humano, a partir da procura da felicidade, do outro tem um filósofo moderno, que é o Kant, que vai falar da ética como dever. E o Kant tem a questão que ele se pergunta o seguinte: para saber se é ética, eu tenho que avaliar a partir do universal. Eu tenho que perguntar o seguinte: qualquer homem, no meu papel, no meu lugar, faria o que eu estou fazendo? Ou seja, eu posso colocar a minha ação, o meu comportamento como um exemplo universal para todos me seguirem como exemplo? Se sim, eu estou sendo ético. Se não, se o meu comportamento não pode ser universalizado, eu não sou ético. E isso para o Kant, então, a ética é o dever. Então, se para o Aristóteles é a procura da felicidade, então, antiguidade. Na modernidade, o Kant vai colocar a ética como dever. E aqui a gente tem uma diferença absoluta, Um está muito íntimo aos sentidos, aos sentimentos que a vida tem, e o outro está para atender àquilo que a sociedade configurou como certo, como errado. Tá certo? Consegue ver esses dois contrapontos? Aliás, esse contraponto, a ética de Aristóteles, felicidade, finalidade da ação humana. A ética para o Kant, o dever.